Olá, caros alunos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo nesta 13ª aula estudando o Código Civil. Artigo 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos a deterioração ou extravio em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Nós estamos falando, então, da sucessão, ainda estamos falando da sucessão provisória. Então, a sucessão provisória se consumou e já estamos na fase do inventário e da partilha dos bens. Assim, meus caros, como os bens agora serão repassados aos herdeiros, pode acontecer que eles se depreciem, ou seja, que eles venham a se extraviar, principalmente quando se considera bens móveis, principalmente quando considera-se bem móveis. Toma-se como, por exemplo, uma moto, um computador. Se o sujeito desaparece e deixa uma moto ou um veículo, com o passar do tempo, aquela moto vai se depreciar, ela vai se deteriorar, se perder. Outros exemplos podemos citar obras de arte, caso não sejam restauradas, cuidadas, com certeza elas irão depreciar, deteriorar. Vamos imaginar então, meus caros, se o ausente tenha deixado uma vasta riqueza mobiliária, composta por bens móveis. Então, o juiz ordena a venda desses bens e, nesse caso, ao ser vendido, o dinheiro arrecadado será utilizado para adquirir bens imóveis ou para adquirir títulos garantidos pela União. Então, é o que nos diz o artigo 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, necessário, ordenará a conversão dos bens móveis, bens que podem ser deteriorados, depreciados, ordenará a conversão dos bens móveis, sujeito a deterioração ou extravio, em imóveis ou títulos garantidos pela União. O artigo 30, vamos ver o que nos diz o artigo 30. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, porque nós estamos falando dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, dos bens do ausente, mediante penhores. Penhores são bens móveis ou hipotecas, bens imóveis, equivalentes aos quinhões respectivos, equivalente à parte em que coube a esse herdeiro. Assim, meus caros, nós podemos dizer que quando se promove o inventário e a partilha dos bens do ausente, é para que os bens sejam repassados aos herdeiros. Mas prestem bastante atenção. O que os herdeiros podem fazer é apenas possuir o patrimônio do desaparecido, do ausente. Eles não têm a propriedade dos bens, não são donos, porque estamos falando da sucessão provisória. Propriedade
exercício do poder do dono. Posse representa a materialização fática. Novamente no artigo 30. Caput, os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores. Penhor, garantia móvel. Exemplo, uma moto. Ou hipotecas, garantia imóvel. Por exemplo, um lote, equivalente aos quinhões respectivos. Meus caros, se sou herdeiro do ausente, para que eu possa tomar posse dos bens do ausente, eu tenho que prestar garantias, tenho que prestar penhores ou hipotecas, equivalentes aos quinhões que eu receber. É por meio dessas garantias que vai se resguardar o patrimônio do ausente. O parágrafo 1º do artigo 30 diz o seguinte: aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida nesse artigo, que é o penhor ou a hipoteca, será excluído. Será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sobre a administração do curador, nomeado pelo juiz, ou de outro herdeiro designado por juiz que consiga prestar a garantia exigida no artigo, penhor ou hipoteca. Já o parágrafo 2º, ele vai nos dizer o seguinte: os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Novamente, nós falamos no caput do artigo 30 que os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles. Então, lá uma garantia, no caso do ausente aparecer. Essa garantia deve ser feita através de penhor ou hipotecas. Acontece que o parágrafo 2º há uma ressalva. Ele diz o seguinte: os herdeiros que forem ascendentes, descendentes ou cônjuge, não, preste bem atenção, se comprovarem tal qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de terem garantido o seu quinhão, poderão entrar na posse dos bens. Isso quer dizer, caro colega, que não são obrigados a prestar garantia. Artigo 31. Os imóveis do ausente, só poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando o ordene o juiz, para lhes evitar a ruína. Vamos entender esse dispositivo legal. Primeira parte do dispositivo: os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação
ou hipotecar quando ordene o juiz, para lhe evitar ruínas, depreciação. Isso quer dizer que a regra é que os imóveis do ausente não poderão ser vendidos, alienados. Em regra, esta é a regra. A exceção é que poderão ser vendidos no caso de desapropriação. Quando o Estado expropria do bem do particular, aí sim pode os bens do ausente ser desapropriado. Ou também no caso de o juiz ordenar devido à deterioração, o risco de deterioração ou depreciação do bem. Lembrando que os imóveis não poderão ser hipotecados. Os imóveis não poderão ser hipotecados. Criar a possibilidade de levar o bem à asta pública, coisa que o herdeiro não pode fazer, já que é herdeiro de mero possuidor, não proprietário. Agora, como a doutrina nos fala, pode acontecer que, por determinação judicial, ocorra a necessidade do bem ser vendido ou hipotecado, para evitar ruína, a depreciação do patrimônio. Vamos para um exemplo. O ausente deixou 3 imóveis e um deles está em situação precária, repleto de vazamentos e prestes a desmoronar. O que fazer neste caso? O que fazer para atender às despesas de conservação desse bem? Como recuperar a estrutura desse bem, deste imóvel? Imagine vocês se esse imóvel estivesse situado em uma área histórica, fosse um imóvel tombado. Portanto, as despesas são mais que necessárias. Neste caso, o juiz ordena que se venda um outro imóvel do ausente, pega o dinheiro e determina que seja aplicado para a conservação daquele imóvel que está perecendo em ruína. Também, em caso excepcional, o juiz poderá determinar a venda de um determinado imóvel para conservar o outro, evitando assim que o outro entrasse em estado de ruína. Ou seja, novamente o artigo 31, os imóveis do ausente só poderão alienar, serem vendidos quando ordene o juiz, para lhes evitar a ruína. Ou a exceção no caso de desapropriação. No caso de desapropriação. Muito bem. Nós agora vamos para o artigo 32 do Código Civil. Artigo 32. Empossado nos bens, os sucessores provisórios, nós estamos falando da sucessão provisória, ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que de futuro aquele forem movidas. Como eles estão sendo beneficiados
com a sucessão provisória, consequentemente, também terão que responder pelos ônus desse benefício. Aí você tem, nesse caso, o bônus e também o ônus. Ou seja, o que quer dizer o dispositivo é que, empossado nos bens, tomando posse dos bens, os sucessores provisórios terão que representar ativa e passivamente o patrimônio do ausente. Eles passam a ser responsáveis pelos bens do ausente. E mais, sendo responsáveis pelos bens do ausente, eles terão que responder a todas as ações, que já tenham sido movidas contra o ausente ou as que no futuro venham a ser movidas. Novamente, quem recebe o bônus também recebe o ônus. Artigo 33. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem, ao ausente. Os outros sucessores, que não sejam ascendentes, descendentes ou cônjuge, os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos, aplicar metade desses frutos e rendimentos, segundo disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Vamos ver o que fala o artigo 29. Diz o seguinte: antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos a deterioração ou extravio em imóveis ou em títulos garantidos pela União. Entendamos então o artigo 33, caput. O herdeiro assumiu a posse de um patrimônio. Vamos imaginar uma fazenda. Esta fazenda tem várias plantações. Neste caso, então, o herdeiro vai colher frutos, vai colher o que se produz nesta fazenda. O dispositivo legal, ele nos fala de quem será esses frutos. Se caso os herdeiros forem os descendentes, os ascendentes ou cônjuge, os frutos serão, na sua integralidade, todos dos herdeiros. Todos dos herdeiros. Mas, se os herdeiros não forem descendentes, ascendentes ou cônjuge, neste caso a história já muda. Por quê? Metade dos frutos colhidos, metade dos frutos recebidos, deverão ser capitalizados e assegurados ao ausente. Metade dos frutos ficam com os herdeiros. A outra metade deve ser capitalizada, transformar em outros bens, investir em imóveis ou títulos garantidos pela União. Mesmo aqueles que não entraram na posse provisória dos bens têm direito a metade dos bens.
aqueles que não tinham como garantir a posse, como nós falamos no artigo 31, mesmo eles terão direito aos frutos dos bens do ausente. Novamente, o dispositivo é grande, mas é importante que nós entendamos ele por parte. O ascendente, descendente ou cônjuge que força sobre o usuário do ausente fará seus todos os frutos e rendimentos dos patrimônios do ausente. Os outros sucessores farão jus somente à metade. A outra metade eles deverão capitalizar os frutos e os rendimentos. Tudo devendo que prestar contas anualmente ao juiz competente. Já o parágrafo único do artigo 33 diz o seguinte: se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimento. E eu estou falando, então, no caso dos herdeiros que não são descendentes, ascendentes e cônjuge, porque esses três terão direito na integralidade dos frutos e rendimentos. Agora, os outros, esses sim, terão direito só na metade. Mas, a outra metade que eles guardaram para o ausente perderá essa outra metade se for comprovado que a ausência dele foi voluntária. Ele quis se ausentar. E também justificado. Ele não consegue justificar a sua ausência. Aí ele perderá esse 50% e esse 50% ficará com os herdeiros que tinham recebido somente 50%. Artigo 34, o último desta aula. O excluído do artigo 30, aquele que não tinha condições de garantir a posse, o excluído, segundo o artigo 30, da posse provisória, poderá, justificando falta de meios, requerer que lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. Como nós falamos no caput, que é garantido aos herdeiros que não garantiram a posse, é garantido a eles os frutos e rendimentos, o artigo 34 veio reforçar dizendo o seguinte: o excluído, que eles foram excluídos, segundo o artigo 30 da posse provisória, poderá, desde que justifique a falta de mim. Eu não tenho condições, eu até preciso, mas eu não tenho condições, eu não tenho como garantir o quinhão. Eles poderão requerer que lhe seja entregue metade dos rendimentos do quinhão que lhe tocaria. No caso, se ele tivesse dado garantia, não caberia 50% deles, então metade, 50%, seria 25%. Lembrando a vocês, então, metade do fruto, mesmo aqueles que não entraram na posse provisória. Excluído o herdeiro que não ingressou na posse dos bens, por não ter oferecido garantias, por não ter dado penhor ou hipoteca que assegurasse os que iam recebido. Ele pode querer a metade dos rendimentos do quinhão que ele tocaria. Tocaria 50%, caberia, ele poderia requerer a metade, que
25%. Meus caros, é muito bom estudar com vocês. O que eu peço a vocês, que em troca, você que está assistindo essas aulas, compartilhe, divulgue, né? Envie para colegas, curta. E se você ainda não faz parte do nosso grupo no Face, se você ainda não é amigo do professor, adicione o professor que ele irá aceitá-lo com o maior prazer. E você terá aí sempre em tempo real as publicações do professor. Principalmente esse grande estudo que nós estamos fazendo, que é o Código Civil Brasileiro. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe sempre. Sucesso para vocês.